estrutura semicircular, com corredores longos e curvos. The markets function to reinforce the hillside, which had just been carved out. And it's probably not by chance that the form that's used against that hillside is concave, therefore a much stronger form, again the form of an arch turned on its side to resist the pressure of the hill beside that. Acima do semicírculo havia mais 3 andares com pequenas lojas e grandes corredores com 3 andares de altura. O mercado de Trajano continha mais de 150 lojas que forneciam desde calçados a objetos de arte. These markets must have sold enormous quantities of materials from all parts of the Roman world and perhaps even beyond. Enquanto o Fórum de Trajano era um refúgio suntuoso para a elite da cidade, o mercado fora construído como uma rua principal para as massas. The market, together with the Forum, represent two sides of Roman culture. The opulence of the Forum, its colonnaded forecourt, its gilded decorations, represented a tremendous formal center for the city. Right next to that, the brick architecture of the marketplace, very commonplace in the city for the daily lives of the Roman citizenry. As proezas de Trajano na engenharia e suas conquistas no exterior fizeram dele um dos imperadores mais populares da história de Roma. Quindi è stato un grandissimo costruttore, oltre che un grande stratega, e così come Augusto ha assicurato un periodo di pace e di tranquillità molto importante per l'impero. Mas defender um território tão grande seria um problema para o sucessor de Trajano. Para estabilizar as fronteiras do império, o próximo imperador construiria uma barricada sólida para isolar o mundo romano dos bárbaros. Quando morreu no ano de 117, o imperador Trajano tinha levado o Império Romano ao auge em tamanho e riqueza. Mas as desvantagens de tal dominação logo se tornariam evidentes. Trajano não tinha filhos biológicos. Então, após sua morte, o controle do império passou para seu filho adotivo, Adriano. Hadrian, like Trajan, was a military man and an accomplished one. Hadrian saw that the empire would be unable to maintain its expanded borders. The longer the borders are extended, of course, the more money it takes to be able to maintain border defenses. So he wasn't looking for more things to conquer, but how to hold on to what they already had. Uma evidência concreta da política de defesa de Adriano pode ser encontrada atualmente em uma região remota no norte da Inglaterra, a 2.400 quilômetros de Roma. Quando Adriano subiu ao poder em 117, a região norte da Bretanha era uma fronteira selvagem, onde os soldados romanos enfrentavam as ameaças dos invernos congelantes e dos ataques bárbaros. Então, no ano de 122, Adriano visitou as linhas de frente. O imperador rapidamente concluiu que o único modo de domesticar a Bretanha era controlando seus próprios soldados primeiro. The Romans always believed it. You have this group of men who are serving the Roman state, make them work. If you're not disciplined, the thought is these Roman soldiers are just going to start frittering away their time and gambling and not doing the right thing. Adriano colocou suas legiões para trabalhar na fortificação mais ambiciosa já concebida por um romano. A construção de um muro de defesa de 117 quilômetros que atravessaria o país. Hoje, a ação do tempo reduziu a muralha de Adriano às suas fundações. Mas a muralha tinha 4,5 metros de altura, com parapeitos que acrescentavam quase 2 metros. Um poço de 3 metros foi cavado na base, obrigando eventuais invasores a uma escalada de 9 metros de altura, antes de enfrentar as legiões romanas do outro lado.
E se os invasores conseguissem ultrapassar a muralha e passar pelos guardas romanos, ainda teriam de superar mais um obstáculo: a vala, um poço de 36 metros de largura que corria por trás do muro, de costa a costa. A muralha de Adriano funcionava mais como uma barreira psicológica do que física. A monstruosidade de sua fachada interminável servia como uma lembrança do indiscutível domínio romano. In some ways, you might be able to compare Hadrian's Wall to the Berlin Wall. That is a wall that's intended both to keep people out and to keep people in, and to prevent a kind of mixing that goes uncontrolled. O grande divisor de Adriano seria a maior fortificação de pedra do mundo romano. E foi a mais desafiadora e eficaz em função do terreno irregular do norte da Bretanha. Le difficoltà sono state notevoli perché il terreno è enormemente accidentato, ci stanno dirupi, valli, pareti rocciose, e quindi è stata anche questa un'opera di grande ingegneria e di grande utilità, di grande funzionalità, perché così si sono potute ridurre le guarnigioni a presidio del confine. Foram necessárias 3 legiões, totalizando entre 15 e 25 mil homens, para assumir a tarefa de mover os blocos de pedra para o local de construção. Mas o muro era só um dos componentes do grande projeto de Adriano. A cada 1,5 quilômetros, as legiões construíram um posto de guarda, ou forte, que abrigava até 60 soldados. Entre os fortes, havia 2 torres menores, onde sentinelas vigiavam constantemente a fronteira. Ao longo da muralha foram construídos 17 superfortes que podiam abrigar 1.000 soldados romanos. What this in effect did was kind of create a military zone that allowed the Romans to maintain enough military strength right along the wall to go out in force, patrol along the front, conduct maintenance, and still maintain the kind of military presence that was effective as well as impressive. Cada superforte tinha de 1 a 2 hectares e possuía um salão de reunião, um templo, tendas, um hospital e uma casa de banho. Tudo o que fosse necessário para manter um exército. Ao redor dos fortes surgiram cidades para satisfazer a demanda constante do exército por comida e suprimentos. These Roman troops wanted Roman shoes, they wanted Roman needles, they wanted all the things that they could have elsewhere in the Roman world. So trade tends to follow them, bars tend to follow them, women tend to follow them, and end up changing fundamentally the areas in which they are settled. Em apenas 5 anos, a vasta barreira através da Bretanha estava completa. O imperador assegurou a fronteira norte de Roma, melhorou a disciplina de seus soldados e criou uma prova evidente do alcance do poder romano. Em 126 da era cristã, Adriano retornou a Roma. Lá, ele ordenou a construção de uma das mais famosas maravilhas da engenharia romana e eliminou seu engenheiro mais renomado. Em 126, Adriano retornou a Roma depois de uma inspeção militar de 5 anos nas fronteiras romanas. Enquanto ele estava afastado, os construtores trabalharam incansavelmente para realizar sua visão arquitetônica na capital. Hadrian certainly wanted to leave an imprint on Rome. He wanted to revive Augustan building and show that he could do better. 150 anos antes, o imperador Augusto tinha transformado Roma de uma cidade de alvenaria para uma cidade de mármore.
Adriano queria que seu legado na engenharia fosse igualmente memorável. A joia da coroa de seu legado teria uma ligação direta com o reinado de seu lendário predecessor. Logo após se tornar imperador, ele decidiu reconstruir o templo incendiado que datava da época de Augusto. Sobre a antiga ruína, ele ordenou a construção de sua estrutura mais famosa, o Panteão, um templo majestoso para os deuses romanos. The Pantheon is arguably the most amazing